Na transição de Ben 10 Supremacia Alienígena para Ben 10 Omniverse, vários aliens que o Ben se transformou mudaram de design, alguns até mesmo de forma drástica, mas qual o motivo disso? Qual é a explicação do novo design? Qual é a lore? Por que, por exemplo, a ameaça aquática ganhou cracas e olhos no peito? E bom, é isso que a gente vai ver agora. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui todas as mudanças que os aliens originais de Supremacia Alienígena vieram a ter em Ben 10 Omniverse. Então já vai deixando aí seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma novidade incrível aqui pra compartilhar com vocês. Agora o canal tem um Instagram oficial. Eu sei que muitos de vocês já acompanham meu Instagram pessoal e podem continuar por lá, tá? Porque eu ainda vou seguir ativo, vou responder vocês. Mas eu senti que era hora de criar um espaço dedicado só para o conteúdo do canal. E nesse Instagram oficial vocês vão encontrar lá reviews de action figures, unboxings épicos. Lá eu também vou postar conteúdo exclusivo, tá? De fanart de aliens, fanart de Omnitrix, bens alternativo, memes e o que tiver de Ben 10 a gente coloca lá também. Então me segue lá e o link vai estar aí na descrição. Antes de tudo, vale ressaltar que Omniverse é sim a continuação canônica de Ben 10, e o design mudar para um estilo mais cartunesco não significa que é uma realidade alternativa como muitos pensavam. Inclusive, o meu parceiro Omnituber aí já fez um vídeo inteiro refutando essa teoria absurda. Aí depois que vocês assistirem esse vídeo e tiver interesse, é só passar lá no canal do Daniel. O design mudar tem explicação direta na série, que são os Sapiens Celestiais, e vale lembrar que o design do clássico também é diferente em comparação à Força Alienígena e Supremacia Alienígena. E bom, toda essa alteração é por causa da espécie do Alien X. O advogado de defesa intergaláctico Chad Smoot explica isso muito bem. Mas o fato, e existe um fato, é que os Sapiens Celestiais mudam o universo o tempo todo. Até mesmo a voz e a aparência do primeiro pensador Azimuth já mudou pelo menos 3 vezes. Claro que isso é o motivo dentro do universo da série. Aqui na vida real, o motivo disso era orçamento e por interesse dos produtores. E bom, sabendo disso tudo, partiu comentar Alien por Alien. Então começando aqui pela transformação Orishan ápice da espécie, o Ameaça Aquática. Em Ben 10 Supremacia Alienígena, o Ameaça Aquática se parece com um estranho molusco vermelho, baseado em bivalves, moluscos aquáticos que possuem conchas compostas por duas partes ou valvas, que são articuladas por uma dobradiça. Esse grupo inclui ostras, mexilhões e também os mariscos. Como vimos através de sua arte conceitual, ele também é baseado em caranguejos. Agora em Omniverse ele ganhou mais uma referência, que são as cracas, tendo várias cracas ao redor do corpo, e os buracos nas palmas das mãos a qual ele dispara água também viraram cracas. O interessante é que ele possui 4 olhos ao invés de 2 no rosto. No mais, os desenhos que ficam em seu peito, que aparentemente são olhos, na verdade não são. Um álbum de Ben 10 oficializado pela Cartoon Network descreve isso como desenhos no peito que se parecem com olhos. Logo, não são, se parecem, mas não é. E isso é diferente ser e parecer. Então esses supostos olhos na verdade é um truque. E sim, exatamente. O Ameaça Aquática em Ben 10 Omniverse, os olhos desenhados aí em seu peito, é um exemplo de mimetismo intimidador. Esse tipo de mimetismo é comum em diversas espécies na natureza, como mariposa e borboletas, que possuem padrões em suas asas que se assemelham a olhos de predadores maiores. Esses falsos olhos servem para confundir ou assustar possíveis ameaças, criando a ilusão de que o organismo é maior ou mais perigoso do que realmente é. No design do Ameaça Aquática de Omniverse, esses olhos provavelmente não têm função biológica, tipo, não deve servir para atrair as fêmeas, mas pode simbolizar a capacidade de sua espécie de intimidar oponentes ou predadores em seu ambiente. Esse elemento visual reforça a ideia de que o personagem é imponente e estrategicamente adaptado para lidar com ameaças, mas que não sejam olhos reais. E a ponto de curiosidade, a franquia Pokémon já usou desse mesmo conceito com o Pokémon Masquerain. Ainda sobre o Ameaça Aquática, é importante frisar que ele ganhou patinhas na cintura, então os olhos junto a essas patinhas de fato dá a impressão de que ele tem um ser latente ali, tipo o escaravelho do Besouro Azul. Parece que é um ser vivo parasita, mas não, como dito antes, é apenas impressão, pois os olhos não são reais de fato. Um poder novo descoberto apenas em Omniverse, visto no episódio Problema de Estômago, é que ele pode dobrar a sua carapaça ou fazer
fazer uma parte extra aparecer como uma máscara, além de poder contrair seu capacete, e isso é afirmado pelo diretor de artes de Ben 10 Omniverse e membro ativo das reuniões de história da série, o Derek Joe White, e tem até foto dele com essas variações, sem capacete, com capacete aberto, com capacete fechado, e bom, é muito legal saber que ele poderia ficar totalmente sem capacete, mas não sei também se é uma boa, porque senão ele ia ficar calvão demais, mano. Seguindo aqui então para o próximo alien, agora vamos falar do nosso anfíbio fulminante favorito, e não estranhe, pois esse é o nome do anfíbio em italiano. Anfíbio fulminante! Ele não teve diferenças tão grandes em comparação à sua versão de supremacia alienígena. Claro que esses olhos esbugalhados na versão de Omniverse é algo que incomodou bastante gente. E bom, em Omniverse o anfíbio parece mais uma pipa, porque ele está mais triangular. Há uma habilidade que ele demonstrou que tecnicamente é um poder novo de Omniverse. É a capacidade dele de esticar seus tentáculos, como vimos no episódio Entrega Especial. E por que isso é novo em Omniverse, já que vimos o anfíbio fazer isso em supremacia? E seguinte, ele fez isso no episódio de supremacia alienígena chamado A Noite do Pesadelo Vivo, para eletrificar o Kevin Supremo. E como ele estava em um sonho, as coisas que acontecem em um sonho podem não refletir a vida real de Ben 10. Um exemplo bom disso é no Ben 10 clássico, quando o Quatro Braços de 10 anos vence do Vilgax com extrema facilidade. Não podemos considerar isso como feito do Quatro Braços e que ele é forte o suficiente para tal, porque isso era um sonho e não a realidade. Então, se o anfíbio não tivesse demonstrado sua capacidade de esticar os tentáculos em Omniverse, não poderíamos considerar esse poder. Próximo alien então, Casca Grossa e o Armato. O seu design mudou suavelmente em Omniverse. Um poder que foi mais explorado é a sua capacidade de formar brocas no lugar das mãos. Curioso é que ele sempre teve esse poder e muitos pensavam que isso surgiu apenas em Omniverse, até porque ele faz muito isso em Omniverse. Mas não, esse poder ele sempre teve desde Supremacia Alienígena, como vimos no episódio A Transmogrificação de Eunice, mas de fato isso foi muito mais explorado em Omniverse. Temos noção que essas brocas podem até cortar árvores enormes em instantes. Agora, algo novo dele que foi mostrado em Omniverse é a capacidade do mesmo de gerar ondas de choque via força aprimorada. Isso é tão interessante que os pistões saem em chamas verdes e ele consegue ferir o City Dozer. E com isso também podemos ver que o Ben vai evoluindo junto do Alien, aprendendo e descobrindo novos poderes de cada um. Agora vamos falar do Tartagira, mas antes, lembra que eu afirmei no começo desse vídeo que as alterações de designs provindas pela alteração dos sábios celestiais podem influenciar muito em um alien? Então, tem aliens que são boostados e beneficiados pela mudança, e outros que foram nerfados. Isso porque a mudança é retroativa, ou seja, quando os sábios celestiais decidiram alterar o traço antigo, que no caso era o de supremacia para o de Omniverse, é como se todo o passado tivesse o traço de Omniverse também, passado, presente e futuro. A gente até vê o Ben de 15 anos da época de Força Alienígena em Omniverse virando friagem, e adivinha, o traço segue o de Omniverse, pois é retroativo. Veja o Cipó Selvagem, por exemplo, ele é um caso que foi nerfado, pois ele perdeu seus olhos dos ombros, logo perdeu a sua visão de 360 graus. Depois da alteração, é como se desde sempre ele nunca tivesse tido essa habilidade. Agora um alien que foi boostado, por exemplo, é o Iden, que ganhou garras ao invés de dedos, e isso ajuda a escavar. Agora, no caso do Tartagira, até poderíamos dizer que ele foi nerfado. É uma possível interpretação, porque agora ele tem 6 buracos ao invés de 8 para soltar vento. Então poderíamos dizer que ele solta menos vento. Quando ele encolhe a cabeça em Omniverse, ele fica com 9 buracos e em Omniverse com 7. Mas na verdade isso não influenciou na aerocinese dele. Ele continua com o mesmo nível, mas agora é como se ele fosse adaptado a fazer o mesmo que antes, porém com menos buracos. Agora falando do NRG, é bem legal de ver as diferenças dele. E para isso vamos falar da transformação pironita do Omnitrix, o Chama. Sabemos que ele é o único alien com olhos que nunca teve olhos verdes em nenhuma versão da continuidade principal. Tecnicamente o NRG poderia ser o segundo, mas não foi. Isso porque em Ben 10 Supremacia Alienígena, o NRG era um Ctrl+C Ctrl+V do Pandor em tudo, mesmo com ou sem o traje de contenção. Mas agora vocês vão falar, ah Luck, mas ele nunca tirou o traje em Supremacia. Como tu sabe que a aparência seria a mesma do Pandor sem o traje? E bom, porque
porque o Albedo usou o NRG e todos os aliens do Albedo em Supremacia são idênticos aos do Ben, mudando apenas os olhos e não tendo mais o símbolo do Omnitrix. Logo, o NRG sem a armadura do Ben seria idêntico ao do Albedo, o que comprova que em Supremacia o NRG não tinha olhos verdes e no caso do Albedo ele não tinha olhos vermelhos, mas isso mudou com a chegada de Omniverse, pois o NRG sem armadura agora tem olhos verdes e possui sobrancelhas amareladas. Além disso, ele ganhou um subtraje verde que dá mais seguridade para não prejudicar seres vivos em sua volta. O seu traje de contenção também é muito mais funcional, com uma alça que o permite sair facilmente, e aqui no canal tem um vídeo inteirinho só para explicar essas diferenças de armadura, e confira aí no canal depois. Agora falando do Acelerado, ele não apareceu na série diretamente, porém o seu design foi feito depois por Derek J. White, que era o diretor de arte de Ben 10 Omniverse. O Derek fez uma versão com e sem óculos esses muito parecidos com o do Bullfrog. O seu design feito pelo Derek deixou o mesmo com mais características felinas, além de pôr um traje verde bem característico em Omniverse. Seguindo aqui então para um dos alienígenas mais poderosos do Omnitrix, temos o Contratempo, e é bem legal falar dele também, pois esse alien o Ben desbloqueou pela primeira vez com 11 anos de idade no episódio Ben de Novo, e ele foi desbloqueado através de uma sincronização do Omnitrix protótipo com o definitivo. Os dois Contratempo foram usados para consertar o fluxo do tempo e derrotar o Ion. No final do episódio ele foi bloqueado do Omnitrix protótipo e o Ben de 11 anos perdeu a memória e não sabia que já o tinha usado antes. O Contratempo foi desbloqueado novamente 5 anos depois, com o Ben tendo 16 anos em Ben 10.000 Retorna, pelo próprio Ben 10.000. Ele mandou alienígenas novos só para irritar o Azimuth. A mudança de traço e design alterou relativamente pouco esse alien, mas algo muito intrigante é que em Omniverse as suas costas têm uma fechadura, algo que não tinha em Supremacia Alienígena. Agora é como se ele pudesse ser mexido, desmontado e alterado, até porque tem um espaço para pôr uma chave. E de fato isso é muito intrigante e curioso, faz a gente imaginar que se alguém tivesse a chave mestra ou a própria para encaixar ali, ele poderia ficar sem armadura e seria desse jeitão aqui que vocês estão vendo na tela. Mas é claro que isso é só uma tese teórica, um momento de imaginação aqui para nós vermos o que poderia ocasionar se essa fechadura fosse aberta, mas canonicamente não dá para saber para o que ela serve e o que rolaria se ela fosse aberta. Talvez nem seja essa forma peladona dele aí, talvez isso até o matasse, ou talvez ele entraria no modo MAD de modo autodestruição ou sei lá o que, mano. As possibilidades são diversas, mas fato é, o design de Omniverse colocou uma característica diferenciada e nunca ousou explicar, nem mesmo o próprio Derek explicou algo sobre essa fechadura. E a propósito, essa fechadura também é presente no design do Technobabble Clockwork. Sobre o design de 11 anos, ele é diferente da versão de 16 anos de Supremacia e Omniverse. O mesmo é muito mais fofinho e usa roupas. Isso ocorre porque o Omnitrix protótipo tinha um bug de dar roupa a aliens que não precisava de roupas, como o Glutão e o Contratempo nesse caso. Continuando aqui os nossos aliens, também temos o Shamalien, e esse é bacana porque muitos não sabem que a parte preta de sua cabeça não é biológica. O Shamalien é uma cópia do Prisioneiro 775, claro que com o DNA sendo elevado e otimizado e ao ápice. Mesmo assim, ele é idêntico em aparência. Isso inclui a parte preta, que é na verdade um capacete. Isso comprova que o Super Omnitrix podia escanear roupas adversas. Embora ele não tenha aparecido em Omniverse, o Derek futuramente fez seu design, e podemos ver que ele é bem parecido até. Mas agora o capacete tem uma alça para ficar mais notório que é um capacete. E a ponto de curiosidade, quando perguntado sobre quais tipos de características o capacete do Shamalien possui, o Derek disse que tem as visões de todo o espectro, como nos capacetes usados por Yautja, que é a espécie do predador. E se você tiver mais interesse sobre esse alien, como funciona seus poderes, ou também a versão feminina que foi apresentada pra gente da Subidora, eu já fiz um vídeo aqui completo disso aqui no canal e eu recomendo muito que vocês assistam. Agora falando do Besouro, ele foi um dos que mais mudaram. A sua mudança drástica fez o mesmo parecer mais com o Besouro, mais especificamente um Besouro rinoceronte. Em Supremacia, ele parecia ser um grande tirano de metal, um ser com uma armadura impenetrável, como dito em suas informações do DVD de Ben 10 Supremacia Alienígena. Embora esse texto do DVD afirme também que o Besouro de Supremacia, baseado no Besouro rinoceronte, sabemos que não é apenas isso. Em Supremacia ele tinha uma imponência, tanto que ele era usado em muitos momentos sérios, como no episódio mais sombrio de Ben 10, pegando uma estrela cadente. O Besouro era tão adverso em Ultimate Alien que em muitos países eles ignoraram o nome original, que é Ital, que é a junção de It com Beetle, que é besouro
besouro em inglês. Essa junção faz o nome parecer Eat All, que significa come tudo, e colocaram nomes nada relacionados ao besouro ou comer. Em russo, o nome dele é essa parada aí que vocês estão vendo na tela, e significa robô. Em húngaro é essa palavra aí, que significa mais que um simples besouro, e o Omniverse mudou, provavelmente porque o Derek fez uma arte conceitual para a aparição de besouro em Supremacia Alienígena, e essa versão dele o mostra com 4 braços e um chifre semelhante em aparência ao apresentado em Omniverse, ou seja, muito mais parecido com o inseto besouro mesmo. Ao criar a arte conceitual do besouro, o Derek não foi informado de suas habilidades baseadas em comer, e embora essas artes conceituais do Derek para ele em Supremacia Alienígena retratem seu símbolo do Super Omnitrix com pontas indicativas de uma forma suprema, isso foi um erro da parte do Derek, e uma forma suprema do besouro nunca foi planejada. O Derek fez uma concept art do besouro em Omniverse e não foi escolhida, assim como na sua versão de concept para ele em Supremacia. Ele queria exaltar ainda mais o inseto besouro nessa versão, pois essa concept mostra o besouro sendo mais animalesco, sendo quadrúpede e com o símbolo do Omnitrix no topo de seu chifre. O Derek assumiu que o design final do besouro para o Omniverse foi criado por Steven Choi, e infelizmente o Steven Choi ele é reservado e não temos ideia de como é o semblante do homem. Porém, mesmo assim, é interessante saber que não foi o Derek em si que concluiu o design, mas como diretor de artes, ele deve ter dado muitos pitacos. A sua vontade do besouro ser mais como um inseto besouro, que ele tinha desde a concept de Supremacia, permaneceu no design final de Omniverse. Massa é que o Steven Choi é um gênio, e embora eu preferi o design do besouro de Supremacia ao invés do dele, ele não deixa de ser um gênio. O Steven Choi fez o design do Fogo Fato Supremo, Eco Supremo, Ameaça Aquática, NRG e até mesmo o Fogo Fato Desabrochado. Ele criou designs incríveis, mas fala aí, você prefere o besouro de Supremacia Alienígena assim como eu, ou acha o besouro do Steven Choi o melhor de todos? Então comente aí embaixo e também justifique, que eu vou dar coraçãozinho nos melhores comentários. Falando agora do Diabrete, ele é baseado em Gremlins, como isso sendo dito desde a época em que o nome final dele não tinha sido elaborado. Diabrete em português, mas no original é Jury-Ring, significa algo improvisado, uma gambiarra. O nome de trabalho dele era Highwitty, e desde esse tempo ele era descrito como um Gremlin extraterrestre. Porém, mesmo assim, o Derek trabalhava como freelancer em Supremacia. Ele fez uma concept art pro Diabrete e ficou assim. O mesmo tinha sido informado que o Diabrete era um demônio ao invés de um Gremlin. Fato é, o Derek posteriormente descobriu a verdade, e a característica do Gremlin foi mais acentuada em seu design de Omniverse, pois o design dele em Omniverse foi inspirado em representações de Gremlins popularizadas durante a Segunda Guerra Mundial, as quais eles foram atribuídos aos problemas de mau funcionamento das aeronaves, como se eles tivessem a sabotado, e é por isso que o Diabrete em Omniverse possui uma roupa de aviador, enquanto sua versão de Supremacia não tem. Dentro do universo da série, o motivo do Diabrete não usar roupas em Supremacia é devido a um bug do Super Omnitrix, que também tinha no Omnitrix recalibrado, a qual deixava nu e com frio aliens que precisavam de roupas, como o Rat, o Enormossauro e o próprio Diabrete. Isso foi consertado no Omnitrix definitivo, e todos eles ganharam trajes, porém o Rat foi o único que o erro se manteve por um tempo a mais, só que depois o Scourge corrigiu isso. Então por fim aqui para finalizar temos o Shock Squat, embora seu nome carregue a inspiração em Pé Grande, pois o Shock Squat é a junção de Shock com Sasquatch, e Sasquatch quer dizer Pé Grande. Ele apareceu no especial Heróis Unidos e seu design não é nada parecido com o que ele veio a se tornar em Omniverse. Em Heróis Unidos, o Shock Squat não parece muito um Sasquatch, e sim mais com um Yeti, tanto que o nome de Shock Squat mudou 3 vezes durante a produção de Heróis Unidos, e um desses nomes era Shock Monkey. Isso tudo foi afirmado pelo Steven Seagal, que é membro da Me of Action lá na Comic Con. To be honest, his name changed 3 times while this was being made, and I don't know what it wound up being. It was, I think, Shock Monkey. Electriciety foi outro nome antigo que o executivo da Cartoon Network, Brian Jones, inventou. Porém, mais tarde esse se tornou o nome da transformação do Shock Squat do Ben 23. E no final, o Shock Squat ganhou uma aparência mais condizente com seu nome em Omniverse. O Danko Roleal, outro co-criador de Ben 10, declarou que a mudança de design drástica foi porque a equipe queria que ele se adaptasse melhor ao visual cartoon da série e fizesse sentido ao lado dos outros aliens. Mas e aí? Curtiram ver aqui as diferenças dos aliens de Supremacia para o Omniverse? Se sim, compartilhe agora esse vídeo para algum amigo seu, para que futuramente eu traga as diferenças dos aliens clássicos comparados com o de Supremacia.
Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga. E também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!